Olá, pessoal. Nessa aula, iremos explorar um pouco mais o comando sequência, tá bom? Então, aqui usando a ferramenta álgebra, iremos digitar aqui o comando sequência e na expressão, né, colocaremos aqui a expressão de um ponto aqui, segundo as coordenadas cartesianas, tá bom? Entre parênteses, separado por vírgula, colocamos aqui i, né, como sendo a variável, e seno de i como sendo o valor correspondente, né, à ordenada aqui desse ponto. Então, a variável aqui como sendo i. Agora vem para o valor inicial, colocaremos aqui menos 3π. Então, seria menos 3 aqui vezes π. Aí aqui a gente digita, né, pi mesmo, que é para fazer aqui menção a essa constante fundamental. E o valor final como sendo 3π. Aí a gente tem que a sequência ela trabalhará dentro desse intervalo aqui. Podemos colocar aqui um incremento como sendo uma quantidade típica aqui, né, dentro de uma função seno. Podemos colocar aqui um incremento como sendo π sobre 3. Bom, então, π sobre 3. Aí, fechando, né, a gente pode ver aqui que a gente tem uma sequência de pontos. Aqui a gente tem que o GeoGebra ele alterou aqui para graus, né? Mas vamos trabalhar aqui como sendo essas medidas em radianos. Aí a gente tem aqui esses pontos aqui que são dispostos, né, ao longo de uma senoide. Na verdade, a gente pegou e trabalhou alguns pontos específicos. A gente poderia pensar aí como sendo uma sequência de arcos côncavos, né? E aí a gente consegue ter essa sequência de pontos aí que obedecem, né, uma senoide. Bom, podemos exibir aqui esses pontos segundo aqui uma malha, né? Então, vamos aqui exibir os eixos, ou exibir as malhas, e vejam só que os pontos aparecem dispostos dessa maneira. Explorando um pouco mais aqui as funcionalidades do comando sequência, faremos a seguinte construção. Aqui já foi feito previamente um controle deslizante com valor mínimo igual a 1 e valor máximo igual a 5. Digitando aqui, né, dentro da ferramenta álgebra, o comando lista de divisores, colocaremos aqui a lista de divisores, aqui na entrada será o número 360, né? Então, aqui para o número 360, temos aqui uma lista de divisores, que aparece já escrito previamente ali abaixo, né? Então, aqui é L1, né? Como sendo essa lista aí que foi obtida. Bom, vindo aqui em ferramentas, podemos criar aqui um novo controle deslizante, agora chamado de B, com valor mínimo igual a 1 e com valor máximo igual ao comprimento dessa lista de divisores que acabamos de construir. Então, o valor máximo podemos digitar aqui comprimento L1, né, que esse controle deslizante assumirá automaticamente esse valor ali que foi informado, né? Poderemos contar, mas podemos usar aqui esse comando comprimento aqui que pode ajudar bastante, né? Especialmente quando a gente tem aqui um valor muito grande. Vejam só que ele varia aqui de 1 até 24. Bom, podemos alterar aqui o incremento para 1, né? Para que a gente consiga variar aqui somente dentro dos números inteiros, né? Que são, de fato, as quantidades aí que são contadas. Bom, aqui em álgebra, criaremos uma sequência que tem as seguintes condições, que tem as seguintes condições. Então, aqui a sequência, comando sequência, dentro da expressão, né? A expressão será um ponto aqui em coordenadas polares, né? Então, primeiro aqui informamos o raio, que correspondente ao valor A, né? Então, um ponto sempre é informado aqui como sendo separado por ponto e vírgula, então A, referente ao controle deslizante, e a variável será o ângulo, né? Então, a gente iremos construir uma sequência de pontos que variam sobre diferentes ângulos. Então, aqui sobre a variável i, o valor inicial sendo igual a 1 grau,
e o valor final igual a 360 graus. E essa medida de incremento será dada pelos divisores de 360 graus, né? Então, construiremos aqui, esse incremento aqui será dado por esse valor aqui que aparecem dentro dessa lista aqui, né? Bom, para a gente acionar um valor específico dessa lista, uma vez que essa lista é L1, digitaremos aqui L1 e a posição será dada, a posição dentro da lista será dada pelo controle deslizante, né, que varia aqui de 1 a 24, né? Então será dada pela posição B. E aqui a gente fecha aqui a nossa construção, tá bom? Vejam só que à medida que a gente varia aqui o controle deslizante, temos aqui uma sequência de pontos dessa forma aqui. Aqui podemos informar aqui em grau, né? Colocar essa medida aqui em grau e aí fica uma coisa melhor, né? Então a gente vê que aqui é o... Porque se não colocar em grau, ele entende como sendo uma medida em radianos, aí por isso que deu aquela divergência. Aí aqui a gente tem aqui essa construção de essa figura aqui, né? Que ela varia aqui, né? Segundo uma quantidade menor de pontos, que são os divisores, né? Até a gente pegar e obter aqui essas divisões aqui em 1 grau, né? Que seria aqui o valor máximo. E, assim, essa construção que fizemos, essa sequência de pontos, né? Essa lista de pontos, eles podem ser conectados, né? Através da construção aqui de uma sequência, né? Então, colocaremos aqui uma sequência, né? Uma sequência de segmentos, no caso. Então, aqui na expressão será colocada aqui o comando segmentos e vejam que esse segmento será referente a essa lista de pontos que está definido aqui como sendo essa lista L2, né, que foi construída aqui anteriormente. Então, um segmento, né, que compõe um ponto que compõe aí essa lista será conectado, né, com um ponto consecutivo. Então a gente pega e coloca aqui L2 segundo esse CJ para a gente acionar cada elemento que compõe aqui o vetor, né, que foi obtido em L2. Tá bom? Então aqui podemos colocar L2 como sendo J mais 1 para ter aqui o segmento seguinte, né, ou o ponto seguinte, e faremos aqui a construção. Bom, agora informamos aqui a variável como sendo J, o valor inicial igual a 1 e o valor final como sendo o comprimento dessa lista de pontos, né? Então, o comprimento do L2. Incremento podemos colocar aqui como 1. Vejam que temos aqui essa sequência de segmentos. Vejam que esses dois aqui não foram conectados justamente por um problema por uma questão de contagem, né? Então a gente pode aumentar aqui essa contagem aqui dos ângulos, né? Esse valor limite aqui de 360, vamos colocar aqui 400, não tem problema, né? E aí a gente consegue fechar aqui a nossa figura. Bom, vejam só que a gente pode variar aqui a medida do raio, né? E podemos variar aqui o número de vértices que compõem aqui a nossa construção. Aqui a gente tem um polígono regular, né? E podemos variar aqui de 0, né? Até um valor máximo aqui de 360. Tá bom? Então é um recurso bem interessante para ser explorado aqui em sala de aula. É isso.